Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo de Física Básica. Eu sou o professor Michel e hoje nós vamos para a segunda parte do estudo de capacitores. Então, na primeira parte do estudo, ou na primeira aula, tanto faz, entenda como você quiser, nós tentamos entender o que era um capacitor, o formato dele, o que ele fazia, como é que eu calculava, enfim. Nesse segundo momento, tá, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque lá na primeira aula, no primeiro momento, eu disse para vocês o seguinte, que a capacitância do capacitor era constante. E isso era um valor definido pelo fabricante, vinha escrito como um valor nominal no componente eletrônico. E isso, corretíssimo. Agora, no momento em que eu vou fabricar um capacitor, é possível determinar a capacitância dele? É. E aí a pergunta é, quais são as grandezas físicas que interferem diretamente na capacitância de um capacitor? Isso é importante, porque às vezes a gente escreve aquela equação Q igual a C vezes U, e a pessoa diz, a minha capacitância então ela depende da carga e depende da DDP, e não depende nem da carga e nem da DDP. Isso é muito importante a gente entender. Uma capacitância, ela só depende, e somente só, das características físicas do capacitor. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho mais agora. Então, olha só, eu desenhei para a gente aqui duas placas planas e paralelas, porque é isso que a gente vai fazer, capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas. Então, no passado, nós já discutimos, e você pode inclusive encontrar um material disponível no nosso canal, sobre densidade de carga. E eu falo que eu tenho uma densidade linear, que é a quantidade de carga distribuída em um fio. Eu falo sobre a densidade superficial de cargas, que é a quantidade de cargas distribuídas numa placa, numa chapa, numa placa. E a densidade volumétrica é a quantidade de carga distribuída num volume. Então, quando eu pego uma placa, um capacitor de placas paralelas, eu estou trabalhando com duas placas grandes, com dimensões grandes. Tá? E aí é o momento em que a gente começa a lembrar um pouquinho de física básica. Eu não coloquei aqui algumas integrais, eu acho que não vem ao caso neste momento, né? Porém, num momento posterior nós podemos assim fazer, utilizar os modelos partindo da lei de Gauss, perfeitamente possível. Já usei os modelos matemáticos que nós chegamos neles a partir da lei de Gauss, então já peguei os modelos prontos. Mas imagina o seguinte, eu pego o meu capacitor de placas planas e paralelas e ligo este capacitor numa bateria, numa diferença de potencial. Ao ligar este capacitor em uma bateria, imagine o seguinte, automaticamente eu tenho duas placas condutoras. E um material condutor, ele tem, nós já estudamos isso também no passado, os chamados elétrons livres, que são aqueles elétrons que estão nas últimas camadas, também chamados de camada de valência. E aí, quando eu ligo uma diferença de potencial, o que acontece? Os elétrons livres que eu tenho aqui em uma placa, então veja, aqui eu tenho um potencial positivo ligado nesta placa. Logo, os elétrons livres dessa placa, eles vão se deslocar neste sentido. Um elétron nunca passa por dentro do capacitor, gente. Não existe, anota, registra. Não existe corrente elétrica dentro de um capacitor. O movimento de cargas que se dá de maneira muito rápida durante a carga do capacitor ou durante a descarga do capacitor, ele se dá por fora. Os elétrons livres, eles saem desta placa e por indução eles são mandados para esta outra placa. Então veja, se eu tinha 8 elétrons livres aqui, quando eu estabeleci a diferença de potencial, eu arranquei estes 8 elétrons livres e mandei para cá.
Então, esta placa ficou com a falta de 8 elétrons e a outra placa, a placa que eu chamei de B, veja, ficou com excesso de 8 elétrons. Tá? Mas por dentro do capacitor não foi nenhum elétron, nenhum. Isso é importante a gente compreender. Bom, dito isso, pessoal, eu tenho uma placa positiva, eu tenho uma placa negativa. Ótimo, eu já sei, eu já estudei que quando eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, entre as placas estabelece-se o que nós chamamos de campo elétrico. E você já aprendeu no passado que uma carga elétrica positiva, ela dá origem, ela gera um campo elétrico de afastamento. E uma carga elétrica negativa gera um campo elétrico de aproximação. Então, a gente precisa lembrar algumas coisas. Bom, primeiro, se o que eu tenho aqui é uma placa infinita, ou uma placa muito grande, né, o campo elétrico, lá pela lei de Gauss, desenhava uma superfície gaussiana cilíndrica, né, fazia toda a continha, eu chegava que o campo elétrico gerado por uma placa grande, com grandes dimensões, era sigma dividido por 2 epsilon zero. E o sigma era a carga dividido pela área, ou seja, o sigma é a densidade de carga, é a carga que está distribuída por toda a área de maneira uniforme. Pô, legal, professor, eu quero que você se atente ao seguinte, quando eu tinha uma placa infinita, uma chapa infinita, o campo elétrico não dependia da distância dessa placa. E isso é bastante importante a gente se atentar aqui. Por quê? Porque eu quero fazer um exercício com vocês. Olha só. Vou pegar esse ponto aqui fora do capacitor. E aí eu quero olhar o campo elétrico gerado nesse ponto pela placa A. A placa A é positiva. E uma placa positiva gera um campo de aproximação ou de afastamento? De afastamento, perfeito. Então, ó, um campo elétrico de afastamento está para fora. Neste ponto, a placa B, negativa, gera um campo de aproximação. Porém, os dois campos são iguais, porque não depende da distância. Não. Logo, o campo resultante aqui fora desta placa é zero. Vou fazer o mesmo exercício do outro lado. Veja, o campo gerado pela placa A, que é a positiva, é de afastamento, está saindo da placa. O campo gerado pela placa B, que é negativa, é de aproximação, tende a entrar na placa. Logo, um para cada lado, cancela. O campo resultante aqui fora, zero. E aí eu vou olhar o campo entre as placas, que é isso que a gente quer. É isso que a gente quer fazer. Então, dentro das placas, veja, o campo gerado pela placa A, que é positiva, é de afastamento, está para a sua direita. O campo gerado pela placa B, que é negativa, é de aproximação, também está para a direita. Logo aqui, ó, vetorialmente falando, eu tenho dois campos, o campo gerado pela placa A e o campo gerado pela placa B, que apontam no mesmo sentido. Logo, o campo resultante é a soma destes dois. Como eles são iguais, 1 mais 1 dá 2. Ou seja, o meu campo elétrico resultante é a soma, aqui ó, é 2 vezes esse campo. Como é sigma dividido por 2 epsilon zero, tá? 1 mais 1 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, o campo resultante aqui dentro será apenas sigma dividido por epsilon zero. Isso é bem importante, tá, gente? Bom, feito isso, entendido isso aqui, poxa, entre as placas eu tenho uma distância D. E aqui no meio das placas eu tenho ar, ou eu tenho vácuo. Ou seja, é o meio onde o capacitor está ali, o meio que existe entre as duas placas, ou alguns livros também chamam de armaduras do capacitor. Bom, dito isso, eu vou trazer à nossa memória uma
expressão, um modelo matemático que nós já estudamos, tá, em materiais passados. Se não me falha a memória, você acha isso em campo elétrico uniforme, que era esta equação, onde o campo elétrico multiplicado pela distância me dava a diferença de potencial entre as placas. Tá? Me dava o U. O U é a diferença de potencial. Então, este campo elétrico aqui, formado, vezes essa distância, me dá essa diferença de potencial. E é isso que eu escrevi. Só que no lugar do campo elétrico, quem foi que eu coloquei? Sigma dividido por epsilon zero. Está aqui, ó. Sigma por epsilon zero vezes D é igual a U. Mas, você lembra comigo que sigma, que é a densidade superficial de carga, nada mais é do que a quantidade de carga que está distribuída ao longo da área, de maneira uniforme. Isto é importante. E aí, a gente pega do primeiro vídeo, da primeira etapa, do primeiro momento de capacitor, onde nós estudamos a carga armazenada no capacitor. E carga era igual a C vezes U. C é a capacitância. Então, se eu pegar esse U que está multiplicando a capacitância e passar dividindo, eu tenho que carga dividido por U é igual a capacitância, que é isso que eu quero determinar, a capacitância do capacitor. Então, olha aqui, capacitância será igual a carga dividido por U. Capacitância é carga dividido por U, mas olha quem é o U aqui, gente, ó. U é sigma por epsilon zero, só que no lugar do sigma eu já coloquei Q dividido por A, ó. Sigma por epsilon zero vezes D. Tá? Quando eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, a carga corta com a carga, isso aqui vem aqui em cima. Então, a minha capacitância fica sendo epsilon zero vezes A dividido por D. Olha como a capacitância de um capacitor, que é medida em Farad, nós já discutimos isso, só depende das características físicas do capacitor. Quem é o A? A é esta área aqui, gente, ó. É a área de seção da placa, é a área da placa do capacitor. Isso é muito importante. Quem é o epsilon zero? Epsilon zero é o meio que eu tenho aqui dentro, ó, do capacitor. E o D? D é a distância física entre as duas placas do capacitor. Logo, a minha capacitância só depende das características físicas do meio. Lembrando que epsilon é a permissividade elétrica do vácuo ou do ar, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Aí você pode até perguntar assim, mas professor, e se o que eu tiver dentro do capacitor não for o vácuo, for um outro material, por exemplo, mica, tá? Se o que você tiver, se o seu meio não for o vácuo, então o seu epsilon será K vezes o epsilon do vácuo. E aí o exercício vai te dizer, olha, a mica é 6 vezes o epsilon zero. A permissividade do papel, do óleo, é tantas vezes o do vácuo. E aí você calcula aqui e depois joga na equação da capacitância. Perfeito? Então, nós conhecemos um pouquinho mais agora, com profundidade, o que é e do que depende a capacitância de um capacitor. Logo, lembra da definição? O que era capacitância? Capacitância era a capacidade que o capacitor tem de guardar cargas. Logo, olha, essa capacidade depende da área. Se a área for grande, é lógico, eu consigo guardar mais cargas. Se a área for pequena, eu consigo guardar menos cargas. Logo, capacitância e área são grandezas diretamente proporcionais. Agora, gente, se essa distância aqui for muito grande entre as placas, for muito grande, eu vou guardar menos cargas. Se essa distância for pequenininha, eu vou guardar
mais cargas. Porque o campo elétrico depende dessa distância. Se essa distância for grande, o campo diminui. Se essa distância é pequena, o campo aumenta. Entende? Então, é importante isso. É importante relacionar essas características físicas do capacitor com a quantidade de carga que esse capacitor é capaz de armazenar. Porém, a gente pode pensar assim como eu tinha com resistores, por exemplo, que a gente tinha valores comerciais do resistor, para o capacitor é a mesma coisa, a gente tem valores comerciais de capacitor. Então, eu tenho um capacitor de 22 microfarad, tenho um capacitor de 47 microfarad, tenho capacitores de 100 microfarad. São valores pré-determinados. Imaginemos que nós precisemos de um valor de capacitância num circuito específico que eu estou projetando que não tem para comprar. E aí? Aí, assim como eu fazia com os resistores, que aí eu usava uma associação de resistores para encontrar um valor de resistor que eu precisava, aqui eu faço a mesma coisa com os capacitores. Eu planejo uma associação de capacitores que o resultado dela me dá um valor de capacitância que eu preciso no meu circuito. Qual é a diferença entre resistores e capacitores, então, Michel? É muito simples, o pessoal pensa assim. Numa associação de resistores, eu estou dissipando energia, estou liberando. Nos capacitores, eu estou guardando energia. Então, é um funcionamento que é um pouco inverso, é contrário. O capacitor ele se aproxima mais da mola, quando eu monto uma associação de molas. Porque quando eu comprimo uma mola, eu armazeno energia na mola. Um capacitor armazena energia. Só que aqui energia potencial elétrica. Na mola, energia potencial elástica. Mas está armazenada. Já no resistor, não é armazenada, é dissipada. É liberada para o meio. Então, esta é a diferença. E vocês vão perceber essa diferença nas equações. Porque parece que, eu entendi bem resistor em série e paralelo. Calculei resistência em série, resistência em paralelo. Você vai perceber que o modelo matemático que determina a capacitância em série ou a capacitância em paralelo é o oposto do que eu fazia para resistores em série e resistores em paralelo. Então vem comigo, vamos conhecer um pouquinho das características. Assim como nos resistores, eu tenho 3 características básicas para o capacitor. Associação de capacitores em série. Então, eu tenho 3 capacitores ligados em série, porém, meus amores, não circula corrente aqui por dentro, tá? Não circula corrente aqui por dentro. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os meus elétrons livres, que eles são induzidos para esta última placa. Esta última placa fica com mais elétrons. Tá? Então, o que acontece? Ela repele os elétrons livres dessa placa, por indução. Então, os elétrons livres dessa placa vêm para essa placa. E os elétrons livres dessa placa vêm para essa placa. Resultado. Professor, eu não entendi nada. Resultado. Se aqui eu ficar com 2 prótons, é porque 2 elétrons saíram daqui e vieram para esta placa. Muito bem. Aí, por indução, esses elétrons vão repelir 2 elétrons dessa placa. Vão repelir para cá, ó. Então, vai sobrar 2 prótons aqui, nesta placa. Esses 2 elétrons aqui, por indução, vão repelir 2 elétrons da camada de valência para cá. E aí, vai faltar 2 elétrons aqui nesta placa, que vai ficar positivo. Logo, eu tenho cargas, olha, nas placas do capacitor as cargas são iguais. Essa é a principal característica de uma associação de capacitores em série. A carga armazenada em cada um dos capacitores é igual, que é igual à carga total do circuito. E a carga total a gente sempre vai calcular como sendo capacitância equivalente vezes a DDP ou a tensão total.
Poxa, deixa a capacitância equivalente em stand-by. A gente já volta a falar dela. O que é importante é saber que as cargas são iguais. Não tem corrente. Lembra disso? Tá? A carga se dá no capacitor aqui por indução. E eu tenho uma corrente muito rápida. Se eu colocar um perímetro, ela vai medir esse movimento do primeiro elétron aqui, que é uma carga exponencial. É muito rápido. E depois cessou. O meu amperímetro não mede mais nada. Legal? Bom, minha associação em série, quando eu colocar os meus voltímetros aqui, cada voltímetro vai medir uma coisa diferente. Ou seja, a DDP do primeiro capacitor, mais a DDP do segundo capacitor, mais a DDP do terceiro capacitor, tem que dar a DDP da bateria. Ou seja, isso aqui é a lei das malhas de Kirchhoff. A soma de todas as tensões de uma malha tem que dar zero. Ou seja, a tensão da bateria é igual à tensão dos capacitores. Está escrito isso aqui. Tá? E por fim, se eu substituir no lugar do U, isolo o U, Q sobre C, Q1 sobre C1, Q2 sobre C2, Q3 sobre C3, o Q é igual para todo mundo, eu vou chegar a que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, mais quantos capacitores eu tiver. Então, esse é o modelo para capacitância equivalente. Descoberto a capacitância equivalente, coloca ela aqui, multiplica pela tensão total e acha a carga total. Encontrada a carga total, você tem a carga em cada capacitor. Fácil desse jeito. Só isso. Avante! A associação de capacitores agora é em paralelo. Bom, primeira coisa, no circuito em paralelo, o U é igual. Então, olha aqui, o U, que é a tensão do capacitor 1, é igual à tensão do capacitor 2, que é igual à tensão do capacitor 3, que é exatamente a tensão da bateria. Agora, se cada capacitor tem uma capacitância e cada capacitor recebe um U, ou seja, cada um vai ter a sua carga separada, Q1, Q2 e Q3, está aqui, ó, Q1, Q2 e Q3. A grande sacada é, quando eu somar a carga do capacitor 1 com a carga do capacitor 2, com a carga do capacitor 3, eu tenho a minha carga total do circuito da minha associação em paralelo. Lembrando, quem é a carga total? É o C equivalente vezes o U. Então, se no lugar do Q eu colocar C1, Q, C vezes U, C1 vezes o 1, mais C2 vezes o 2, mais C3 vezes o 3, é igual ao C equivalente vezes U. O U de todo mundo corta, sobra que o C equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. Para encerrar o nosso bate-papo de física básica de hoje, pessoal, lembra, numa associação de capacitores em série, a minha capacitância equivalente, ela sempre terá um menor valor do que o menor valor da capacitância. Então, ela é menor do que o menor, pequena. Numa associação de capacitores em paralelo, a capacitância equivalente ela é sempre maior, ela tem um valor maior do que o maior capacitor do circuito. Entenderam? Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, se curtiram, curte, compartilhe esse material. Isso ajuda a gente a continuar produzindo materiais para vocês. Legal? Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo de Física Básica. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.